Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com o carinho e a alegria de sempre para o estudo do livro Obras Póstumas, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelas redes sociais. Você pode entrar no nosso site, que é radioriodejaneiro.digital, e lá você tem todas as informações de como entrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro. Também consegue baixar os programas, pelo menos os últimos programas, para que você possa ouvir em qualquer momento que você queira. Pode ouvir online também. Então são várias as formas de você acompanhar a Rádio Rio de Janeiro, de você acompanhar aqui o programa Luz na Penumbra e mais especificamente o nosso estudo do livro Obras Póstumas, que vamos então dar continuidade ao estudo. Estamos no capítulo O Credo Espírita. Kardec vem fazendo um preâmbulo, uma prévia do que ele vai colocar mais adiante. Então, dando continuidade à leitura do texto, diz Kardec: a doutrina do nadismo é a paralisia do progresso humano, porque circunscreve as vistas do homem ao imperceptível ponto da presente existência, porque ele restringe as ideias e as concentra forçosamente na vida material. Com essa doutrina, o homem, nada sendo antes nem depois, cessando com a vida todas as relações sociais, a solidariedade é vã palavra, a fraternidade uma teoria sem base, a abnegação em favor de outrem, mero embuste, o egoísmo com a sua máxima, cada um por si, um direito natural, a vingança, um ato de razão, a felicidade, privilégio do mais forte e dos mais astuciosos, o suicídio, o fim lógico daquele que, baldo de recursos e de expedientes, nada mais espera e não pode safar-se do tremendal. Uma sociedade fundada sobre o nadismo traria em si o germen de sua própria dissolução. Como Kardec adianta, este aqui é um preâmbulo, ou seja, é uma preparação para o que ele vai colocar mais à frente sobre o credo espírita, a crença do espírita, ou o saber, né? O que é o saber do espírita com relação a todas as coisas, não só a morte, como também a pré-existência, como a reencarnação, como o porquê sofremos, o porquê nós estamos aqui com a família que estamos, enfim, é todo um conjunto de entendimentos que faz com que nós conheçamos verdadeiramente o que vai nos acontecer e o que está nos acontecendo, o que já nos aconteceu, não é? Então, quando Kardec coloca aqui que uma sociedade fundada sobre o nadismo é a doutrina do nada, que diz que depois que você morre, acabou, não tem mais nada. Então, realmente, para que eu vou me esforçar e me melhorar se eu posso muito bem ter muitas coisas boas, materialmente falando, já agora, nesta encarnação, nesta vida, melhor dizendo? Então, acaba com a perspectiva de nós termos no futuro as consequências daquilo que estamos fazendo agora, do que nós fizemos já no passado, do que nós vamos ainda fazer.
O nada é simplesmente a negação de todas essas possibilidades de nós não praticarmos isso tudo que Kardec acabou de dizer para nós. Tem a questão do suicídio, né? Suicídio, então, acabou, não tem mais nada. Então, se está ruim agora, se está muito ruim agora, eu vou me suicidar, acabar com tudo. Acabar com o sofrimento. Aí não tem mais nada, é isso aí, vou acabar com o sofrimento agora. Agora, quando nós temos a certeza da continuidade da vida, o sofrimento não acaba com o suicídio, ele aumenta com o suicídio. Ele se prolonga e aumenta com o suicídio. É muito clássico isso. Na doutrina espírita nós temos vários relatos de espíritos que dizem que voltaram à Terra, né? Visitaram espiritualmente aqueles que ficaram depois dele, os familiares e amigos, e verificou que tudo aconteceu depois do suicídio dele, tudo aconteceu que mudou aquele cenário que ele tinha, que provocou o suicídio dele. Já não tem mais. Ele, se esperasse um pouco mais, se ele tivesse a certeza de que as coisas iam melhorar, e tudo melhora com certeza, ele não precisaria se suicidar. As coisas iam simplesmente serem resolvidas. Tudo tem solução. Tudo, absolutamente tudo tem solução. Mas a porta falsa do suicídio acaba engambelando muita gente, inclusive com processos obsessivos muito intensos, processos até de subjugação que acabam culminando no suicídio. Mas esse é um dos pontos que Kardec coloca aqui, né? O egoísmo, cada um por si, um direito natural, que dizem, né? A vingança, um ato de razão. Ora, se eu for ofendido, se eu for machucado na minha honra, por exemplo, que era o caso dos duelos naquela época, e até um pouco antes daquela época de Kardec, século XIX, século XVIII, XVII, XVI, aconteciam duelos e mais duelos, porque foi manchada a honra de alguém, então eles disputavam aquilo ali, a honra, nos duelos, né? Então, infelizmente, eles achavam que era através da vingança, vou me vingar de fulano, e para ficar bem consigo mesmo, para ficar bem com a consciência. Só que é o contrário, né? Nós sabemos que é o contrário. Mas vamos dar prosseguimento ao texto de Kardec, a leitura do texto. Outros, porém, são os sentimentos daquele que tem fé no futuro, que sabe que nada do que adquiriu em saber e em moralidade lhe estará perdido, que o trabalho de hoje dará seus frutos amanhã, que ele próprio fará parte das gerações porvindouras mais adiantadas e mais ditosas, sabe que trabalhando para os outros, trabalha para si mesmo. Sua visão não se detém na terra, abrange a infinidade dos mundos que lhe servirão um dia de morada. Entrevê o glorioso lugar que lhe caberá, como o de todos os seres que alcançam a perfeição. Olha, é interessante Kardec colocar aqui nesse preâmbulo esse alcançar a perfeição, né? Fazendo parênteses, algumas pessoas, aliás muitas pessoas, entendem que a evolução ela é infinita, que ela não tem fim, que vamos evoluir eternamente. E na doutrina espírita nós temos vários pontos que contradizem essa ideia, que mostram para nós que a evolução tem fim. Quando chegarmos à condição de espíritos puros, de espíritos perfeitos, nós vamos estar na nossa condição definitiva, no nosso estado definitivo. Não teremos mais o que evoluir. Isso é a doutrina espírita que nos fala. Não é o João, não, é a doutrina espírita. Vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, por exemplo, só citando duas questões, 113 e 226. Está lá, 226, inclusive, é claríssima. O estado dos espíritos puros é um estado definitivo. E aí a gente vai no dicionário ver que definitivo é aquilo que acabou, encerrou. Aquilo ele
é o estado que o espírito tem e que não vai mudar mais. Aquilo ali é o encerramento do ponto. O próprio Jesus, ele fala sobre isso lá na última ceia, quando ele sai para o Jardim das Oliveiras, onde ele vai ser preso, no Getsemane. Ele diz: Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ele já chegou à perfeição muitos milênios antes do planeta Terra existir. A ciência calcula que são 4 bilhões e 500 milhões de anos que a Terra tem, desde que ela surgiu. E foi Jesus o co-criador do planeta Terra. Então ele está dizendo que antes de 4,5 bilhões de anos, ele já tinha aquele estado evolutivo, já era um espírito perfeito, entre outras coisas mais. Como não é o objetivo do nosso estudo aqui, é apenas um parênteses que fazemos sobre essa questão, pedimos aos nossos irmãos que estudem essa questão, estudem. Se em algum momento da codificação espírita, eu não falo de livros fora da codificação, eu estou falando daquilo que Kardec produziu. Se em algum momento, em algum livro desses, vocês virem algo que suscite a ideia, pelo menos suscite a ideia de que a evolução é infinita, mande para nós, mande para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Diga lá: olha, eu quero mandar esse recado para o João Nogueira. E o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, vocês sabem, né? É o 21 984867633. 984867633. Aí você manda o seu recadinho e fala: olha, fala para o João Nogueira que eu achei aqui, ó, Kardec dizendo que a evolução é infinita. Coloca, por favor, vamos estudar juntos. Ninguém aqui tá querendo dizer que é o dono da verdade. Pelo contrário, nós somos todos alunos. Agora, essa questão, ela é uma questão que nós devemos nos aprofundar, devemos estudar, devemos clarear as coisas, tá ok? Estou aguardando a sua mensagem com o ponto onde se encontra que Kardec falou, que os espíritos superiores falaram, que a evolução é infinita e não finita, como eu acabei de lembrar essas duas questões, 113 e 226. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra, o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo O Credo Espírita e vamos dar continuidade então ao estudo, à leitura do estudo. Com a fé na vida futura, dilata-se-lhe o círculo das ideias, o porvir lhe pertence, o progresso pessoal tem um fim, uma utilidade real. Da continuidade das relações entre os homens nasce a solidariedade. A fraternidade se funda numa lei da natureza e no interesse de todos. Que beleza, né? É a questão da utilidade real, do progresso que as pessoas promovem umas com as outras. Funde-se. Nós começamos a entender que aquele que está do nosso lado, seja ele parente de sangue ou não, aquele ali é um irmão nosso. Por isso Jesus disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todos os que fazem a vontade do Pai. Então a gente está aí diante de uma doutrina que não separa, ela une as pessoas, une os seres. Se nós víssemos a doutrina espírita pregando a separação entre as pessoas, pregando que quando nós desencarnarmos nós não veremos mais os nossos parentes que já se foram antes, ou que nós não veremos mais os nossos parentes que ficaram na Terra, se a doutrina espírita pregasse isso, eu não seria espírita, sinceramente. Dentre outras coisas, né? Não é só isso. Continuando o texto, a leitura, nós temos lá Kardec dizendo: a crença na vida futura é, pois, o elemento de progresso, porque estimula o espírito
Somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas, perseverança na luta contra o mal, porque lhe assina um objetivo. A formar essa crença no espírito das massas é, portanto, o em que devem aplicar-se os que a possuem. Entretanto, ela é inata no homem. Todas as religiões a proclamam, porque então não deu até hoje os resultados que se deviam esperar? É que, em geral, a apresentam em condições que a razão não pode aceitar. Conforme a pintam, ela rompe com todas as relações com o presente. Desde que tenha deixado a Terra, a criatura se torna estranha à humanidade. Nenhuma solidariedade existe entre os mortos e vivos. O progresso é puramente individual. Cada um trabalhando para o futuro, unicamente para si trabalha. Só em si pensa. E isso mesmo para uma finalidade vaga, que nada tem de definido, nada de positivo, sobre que o pensamento se firme com segurança. Enfim, porque é mais uma esperança que uma certeza material. Daí resulta, para uns, a indiferença, para outros, uma exaltação mística, que, isolando da terra o homem, é especialmente prejudicial ao progresso real da humanidade, porquanto negligencia os cuidados que reclama o progresso material, para o qual a natureza lhe impõe o dever de contribuir. É exatamente o que nós estávamos falando, é um egoísmo disfarçado, né? Essa coisa de crer em algo que você vai conseguir, e depois que você for para o chamado céu, depois que você transportar-se para o céu, morrer, fisicamente transportar-se para o céu, segundo algumas crenças, você não pode voltar para avisar aos teus amigos, aos teus familiares. Você não pode informar que aquela atitude que você tinha, que você teve durante a vida física, que ela foi muito ruim para você e que agora você está sofrendo em determinada condição. Ou então, que foi muito bom ter feito o que você fez, da sua reforma íntima, do trabalho em favor dos mais necessitados, de todo esse tempo que você se dedicou para ajudar ao próximo. Isso aí fez com que você tivesse uma condição muito melhor no plano espiritual. Não pode voltar segundo a crença de alguns. Então, nós entendemos aqui o que Kardec está dizendo, que é uma visão ainda muito egoísta. E Kardec então continua: todavia, por muito incompletos que sejam os resultados, não deixam de ser efetivos. Quantos homens não se sentiram encorajados e sustentados na senda do bem por essa vaga esperança? Quantos não se detiveram no declive do mal pelo temor de comprometer o seu futuro? Quantas virtudes nobres essa crença não desenvolveu? Não desdenhamos as crenças do passado, por imperfeitas que sejam, quando conduzem ao bem. Elas estavam em correspondência com o grau de adiantamento da humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Kardec aqui compreendendo que no passado, em algum tempo, num determinado tempo, a crença, a esperança, a crença de que, olha, cuidado, não faz o mal porque você pode ir para o inferno, faça o bem. E aí a pessoa fazia o bem pelo temor, que era aquilo que ela entendia, a criatura entendia naquele momento aquilo ali, pelo temor, pelo Senhor dos Exércitos, por aquele ser que estava lá julgando, né? Deus nos julgando. Esse aqui vai para o céu, esse vai para o inferno, esse aqui não tem jeito, esse aqui não viveu a vida
sendo útil, então vai para o inferno. Essa crença, ela teve um momento, como Kardec está dizendo, teve um momento de existir, teve o seu momento na história, na maturidade espiritual, mas agora não. E é isso que Kardec então vai dar continuidade falando. Mas tendo progredido, continua Kardec, a humanidade reclama crenças em harmonia com as novas ideias. Se os elementos da fé permanecem estacionários e ficam distanciados pelo espírito, perdem toda a influência, e o bem que hajam produzido em certo tempo não pode prosseguir, porque aqueles elementos já não se acham à altura das circunstâncias. A cada momento nós vamos evoluindo, e a nossa maturidade espiritual, nossa maturidade moral e até a maturidade intelectual, ela vai rejeitando certos conceitos. É aquela história da carochinha. Não aceitamos mais o conto da carochinha. Como Paulo de Tarso falava, quando era menino me alimentava com coisas de menino, alimento de menino. Agora que cresci, que já sou adulto, não me alimento mais com as coisas dos meninos. Tenho que me alimentar com as coisas de adulto. Então, a cada momento em que nós vamos amadurecendo mais, nós vamos precisando de ensinamentos com maior base racional, maior base lógica. E a gente não mais acredita por acreditar. Não é uma questão de crer, é uma questão de saber. Eu sempre gosto de fazer uma comparação da palavra saber e da palavra crer. O espírita ele deve saber, pelo conhecimento que ele acaba tendo ao estudar a doutrina espírita, ele sabe porque sofre, ele sabe para que sofre, ele sabe para onde vai. Sim, vamos para o mundo espiritual. E de lá, uma preparação para retornar ao mundo material, ao mundo físico, a reencarnação. Não é? Então, o espírita tem que saber e não crer. Se você fizer uma pergunta para alguém para responder com a palavra, com o verbo crer, né? Por exemplo, será que vai chover amanhã? A pessoa diz, eu creio que sim, ou eu creio que não. Quer dizer, isso não é certeza. Mas quando você pergunta, Deus existe, baseado na doutrina espírita? Sim, existe. Eu sei que existe. Eu sei que Ele quer o melhor para mim, para você, para todos nós, seus filhos, não é? Então, é dessa forma que a gente vai compreendendo melhor o que a doutrina espírita tem para nos passar. Nós vamos parando a leitura por aqui, porque esse preâmbulo termina na semana que vem. Nós vamos terminar esse preâmbulo e vamos iniciar, então, princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades inconcussas. Verdade inconcussa é aquela verdade que está totalmente provada e não se pode fugir. Algumas coisas a doutrina espírita tem como, entre aspas, dogma. Não é um dogma porque pode se discutir, mas ele é figurado como dogma porque é algo altamente certo, e que, se nós tirarmos, por exemplo, a reencarnação, a sobrevivência do espírito, a pré-existência do espírito, o porquê sofremos, para que sofremos, se você retirar isso tudo, acabou. Você não tem doutrina espírita, né? Comunicação entre chamados vivos e chamados mortos, entre outras coisas. Bom, nós vamos encerrando por aqui o programa de hoje e aguardamos você na próxima semana. E agora fiquem com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo, irmão, conselheiro aqui da Rádio Rio de Janeiro, Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós fazemos comentário a respeito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Estamos na parte, naquele subtítulo Beneficência, onde há muitas mensagens de espíritos nos exortando à prática da caridade como realmente a nossa salvação para adentrarmos no reino de Deus. Hoje nós vamos estudar a mensagem primeiramente do Espírito Protetor em Lyon, 1861. E diz o seguinte: meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer saber se ficaríeis satisfeitos caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, Deus ordenou que lhes trouxesse os 2 sacos. Um era volumoso e estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podia contar as moedinhas que continha. Este é meu, disse um, reconheço-o, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre e, quanto nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos os 2 sacos na balança, o mais volumoso se mostrou leve, mostrando-se mais pesado o pequeno, tanto que se elevou muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação e para que seu nome figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando, de nada se privastes. Vai para a esquerda e fica satisfeito por serem contadas as tuas esmolas para alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade, e o que vale muito mais, fizeste caridade naturalmente, sem refletir que isso te fosse levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Bom, nesse exemplo aqui, ele está nos ressaltando a prática da indulgência. Esse item, como eu falei, tem como título A Beneficência, ou seja, fazer o bem. Tudo bom. Geralmente, nós ligamos a beneficência a algo pecuniário, monetário, material. Apesar de que nós podemos fazer o bem de outra forma, de forma moral, não há problema algum. Mas a maioria das vezes pensa nisso. Então, na pergunta 866 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: o que é a caridade no modo de Jesus? Como Jesus encararia a caridade? Então eles dizem benevolência, indulgência e perdão. Então
no caso, Jesus consideraria a verdadeira caridade a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é querer o bem do próximo, não é fazer o bem. É querer o bem dele, querer que ele se dê bem na vida, que ele tenha saúde, felicidade, tenha um bom trabalho, tenha um bom dia. Isso é querer o bem. Você pode fazer o bem a alguém sem desejar o bem dele. É verdade. Faz só para o cara se livrar da pessoa. Então não é bem assim. Então a benevolência é a caridade. O outro item é a indulgência, que ele está chamando a atenção disso para nós aqui. Que é a indulgência? É você compreender os erros dos outros, o modo dos outros, mesmo que seja um modo até desagradável para você, incomodativo, perturbador, até doído para você. Você tem que compreender, ser indulgente, é entender que a pessoa erra, falha, assim como você também falha, erra. E você mais quer que as pessoas sejam indulgentes com você, que as pessoas relevem suas pequenas faltas, suas manias, seus gostos. Todos nós temos isso. A gente quer que as pessoas, assim, entre aspas, nos aturem, como está lá naquela mensagem da irmã Rosária. Nós temos que nos aturar uns aos outros. Não é verdade? Então, ele está nos pedindo isso. Porque mesmo que você não tiver nenhum recurso econômico, financeiro, você praticando a indulgência e a benevolência, você está praticando a caridade. Sem contar com o terceiro item, que é o perdão. Perdoar as ofensas que eventualmente você receba. Aí fecha com chave de ouro. Então, trabalhando na benevolência, na indulgência e no perdão, nós estamos praticando a caridade. Mesmo que não tenhamos recursos financeiros, econômicos, materiais para isso. A outra mensagem que há aqui é de João em Bordeaux, 1861. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar todo o tempo nos trabalhos de casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o que lhe sobra dos prazeres agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione com as suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Vocês vejam que ele está sempre dando, assim, os seus conselhos com base nas coisas daquela época. Primeiro que está na França, onde realmente no inverno é muito frio, neva, é complicado. Nós aqui não temos tanto esse problema. Mas ele fala das mulheres que, não tendo o que fazer em casa, porque estão cheias de empregados, podem fazer essas atividades de ajuda. Mas hoje em dia não é bem assim, que as mulheres hoje trabalham fora. Não era como naquela época. Então as mulheres não trabalham em casa muitas vezes, mas tem que trabalhar na rua, para sustentar a família também, junto com o marido, ou que são solteiras, não importa. Elas trabalham normalmente, toda mulher trabalha hoje, igual todos os homens. Então, pode ser que seja mais difícil para as mulheres hoje arrumarem um tempinho para esse tipo de atividade. Mas, se elas puderem, nem que seja 5 minutos por dia, se dedicar a isso, seria ótimo. Se elas não puderem, porque realmente não tem tempo, que elas peguem algum recurso econômico seu e ajude alguém que faça. Compre o material para alguém que tenha tempo de fazer. Às vezes uma amiga que não trabalha, que não precisa trabalhar, que não tem... Então, pode ter esse tempo para fazer. Você ajude com recursos de comprar o material para fazer, os agasalhos, essas coisas todas. Ou ajude no centro, com recurso para que o centro providencie quem faça. As próprias necessitadas podem vir a fazer, não sei. Então, há outras maneiras de fazer isso, que não necessariamente como naquela época dele, que as mulheres tinham outras atividades. Não é como hoje em dia, que elas estão aí, ombro a ombro com os homens, na lida diária ali de levar o pão de cada dia para casa. Né? E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco que possuís, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto das tuas vigílias e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios.
terás talvez algumas fitas e menos, mas darás calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos devotastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados não se destinem apenas a adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede a providência dos pobres que diz: Deus dá o alimento aos pássaros do céu. Que o ouro e a prata que se tecem em vossas mãos se transformem em roupas e alimentos para os que não têm. Fazei isto e vosso trabalho será abençoado. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas mundanas, fazei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todo gênero, venha também a vossa inteligência em auxílio de vossos irmãos, nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos a menos. Então ele está conclamando todo mundo, né? Até artistas, né? Escultores, pintores, poetas, todo mundo que puder dedicar um pouquinho da sua obra a angariar recursos para os necessitados, está fazendo um trabalho que agrada a Deus. Eu acho que não está errado. Nós pensamos bem, nós, por mais ocupados e atarefados que estejamos, sempre vamos poder ter uma sobrinha de alguma coisa para ajudar os mais necessitados. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele a quem falta o necessário, porque em seu lugar muito gostarias que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefício deste mundo. João Bordeaux, 1861. Então, gente, nós terminamos aqui esse subitem da beneficência e todas essas mensagens nos conclamam a beneficência, ou seja, a praticar a caridade, fazer o bem ao próximo. Uma chamou mais a atenção da parte da indulgência, mas no fundo está nos pedindo que nós sejamos caridosos com os outros, nos condoamos da dor do próximo, vamos fazer o possível, mesmo que seja pouquinho, para diminuir o problema de cada um. Porque se cada um fizer um pouquinho, acaba no todo sendo muito. E se todos nós estivermos trabalhando nesse sentido, tenho certeza que o mundo ficaria bem melhor. Nós não vamos nos privar de nada, nada não vai nos fazer falta, gente. Não vamos tirar de nada dos nossos filhos para dar. Vamos tirar um supérfluo, algo, vamos deixar de comprar uma roupa nova, entendeu? Deixar de jantar fora e tomar um vinho mais caro, tomar mais barato. Tudo bem, não vai nos fazer falta nenhuma. Se nós pensarmos um pouco, eu reconheço que nós temos uma dificuldade, estamos atarefados, ocupados com as nossas preocupações, e que é a nossa obrigação. Estamos aqui para cuidar da nossa vida, daqueles que Deus destinou sob nossa custódia. Estamos tentando fazer. E isso toma tempo, toma a nossa mente. Ocupa espaço a nossa mente. A gente não deixa de fazer porque não sejamos caridosos, nem egoístas. Não é isso. A gente faz porque não se lembra, esquece. Na boa. Então por isso que eu falo, peço para a irmã Cara, vocês ficarem lembrando a gente toda hora. Ó, vai lá aquele ali, vai lá e ajuda. Eu, pelo menos, não teria constrangimento nenhum se eu sentisse esse toque. De ajudar. Se tivesse alguém que está precisando, pode ir lá pedir o Antônio que de repente ele vai te ajudar. Pode me pedir. Se eu tiver como, eu vou fazer. Se eu não tiver como, eu vou correr atrás de alguém que possa fazer. Entendeu? Agora eu também eu sou como vocês, todo mundo. Eu sou comodista, né? Fico na minha lá, dificilmente vou me lembrar de fazer. Agora eu sei que há pessoas que não estão o tempo todo pensando no próximo, ajudando. Eu vejo nos nossos centros os colaboradores, trabalhadores lá, dedicados. Eu louvo muito essas pessoas, aplaudo o trabalho deles, porque eu não tenho esse jeito.
reconheço que é uma falha. Então eu peço ajuda aos espíritos aqui para que me soprem no meu ouvido, apesar de eu não ouvir bem, mas puxa minha orelha, de forma que eu possa me lembrar também de praticar a beneficência, praticar a indulgência, o perdão, querer o bem das pessoas. Isso a gente tem que se esforçar, mas não é vergonha nenhuma pedir ajuda para isso. Afinal, nós estamos pedindo ajuda para seguir os mandamentos do Cristo. Nós reconhecemos que nós não temos condições sozinhos dar conta da tarefa. Então, pedir ajuda não é desdouro nenhum, não é vergonha nenhuma. Se nós estamos dispostos a dar ajuda aos outros em umas coisas, podemos pedir ajuda aos espíritos nessas coisas que nós temos falta. Se nós temos falta disso, vamos pedir ajuda. Eu não vejo nada demais nisso. Aí sim, nós vamos estar participando de uma grande corrente de solidariedade universal, planetária, para diminuir a carga pesada que é a atmosfera do planeta. Essa carga pesadíssima que leva pessoas a cometer atos terríveis que nós acompanhamos pelo noticiário, porque a nossa vibração está terrível. Então, cada vez que nós praticamos um gesto de amor, de caridade, diminui essa carga pesada na qual o planeta está envolvido. Hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.